Estamos de volta com mais um episódio Guardiões da Retenção. Esse podcast aqui, né, Artuzeira? Fala aí. Essa mesa tem sido incrível porque, além de ser um aprendizado para você, tem sido para nós. É um peso, e hoje com muito peso. Assim, Muito peso, muito peso. A gravidade está muito pesada. A gravidade está pesada, mas vai ficar leve com esse papo que são duas pessoas incríveis, né? Quando nós pensamos nos podcasts, a gente sempre fala isso, a gente sempre traz, a gente pensa em você que está aí na ponta. Não adianta fórmula mágica, não existe bala de prata, não existe literatura quando a gente está falando da realidade. Empreender é selva, então é muito difícil. Quando nós montamos tudo isso, ou quando a equipe de marketing pensa no roteiro e tudo mais, é pensando em você. Então, nem pensa muito, já desce o like aqui, seja se você está no YouTube ou no Spotify. Desce o like nesse episódio, vai valer muito a pena. O legal do Spotify é que também dá para ter uma aba lá de perguntas, que as pessoas podem dar novos temas, né? Eles vão comentando, né? Tem gente que comenta já, né? Legal. O pessoal costuma comentar no YouTube, mas então o Spotify também aceita isso e a nossa equipe está lá para analisar os comentários e falar assim, vamos levar esse tema que vai ser muito importante, tá bom? E hoje, por obra do destino, nada, assim... Não queria estar dessa forma, mas estou aqui dando um spoiler de leve com essa bela camiseta aqui, né, para indicar o que vai acontecer, né, porque hoje a gente trouxe dois convidados, um que está retornando, né, que gravou o 10º episódio, né, do nosso podcast, o Guilherme e o seu Roberto, eles vão se apresentar aqui para vocês. Eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai conversar, que depois a gente vai conversar sobre o tema. Mas se apresentem aí, meus amigos. O seu Roberto se apresenta primeiro, depois o Guilherme. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, é um prazer ter vocês. Bom, obrigado pelo convite. Roberto Reck, há quase 43 anos, né, sócio fundador da Panam. E é um prazer estar aqui, a gente espera realmente ter uma conversa muito boa, né, aprender muitos insights, né, e estamos aí nessa missão, né, de reinventar. Todo dia a gente reinventa, né? Mata a Panam de ontem para criar a Panam de hoje. Já faz o peso do episódio. Já faz o corte desse momento aqui. Legal, muito legal, Roberto. Guilherme, fala aí, meu amigo. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite mais uma vez, segunda temporada agora. Eu sou o Guilherme, sou formado em Engenharia de Produção pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e estou atualmente como coordenador de gestão da qualidade na Panam, ao lado dessa fera aqui. É um peso, Os dois estão se complementando muito bem. E hoje eu acredito que faça sentido, né? Vocês dois estarem juntos aqui, nada está sendo por acaso. Há uns 15 dias, né, Roberto, a gente conversou bastante daquela palestra, né, lá da Anshan, dos parceiros da Anshan, né? Que foi sobre liderança ambidestra, que tem tudo a ver com o tema hoje, que a gente vai falar sobre inovação e sobre o motor 2. Que a gente conversou lá no final, a gente ficou conversando, assim, ficou uma meia hora conversando esse assunto. E é interessante para a gente conversar sobre isso, mas primeiramente acredito que seja bacana, seu Roberto, você, da sua forma, né, explicar o que é essa questão do motor 2, que eu lembro que você explicou ali na frente, né, por meio da palestra, e o Guilherme ali complementar, porque eu acho que tem a ver com um dos valores de vocês, né, que tem a ver com a tradição e também com a inovação, né? É verdade. A Panam é uma empresa familiar, uma empresa tradicional. Nascemos lá em 81 e a gente veio até alguns anos atrás, né, naquela coisa tradicional, comprar, vender, tentar atender com excelência, buscar novos negócios e tal. Mas isso só não basta, né? O mundo está muito disruptivo, o mundo está muito moderno, digamos, o mundo está se reinventando. E cada vez mais você sofre concorrência do online, enfim, de tudo, né? E muitas vezes a gente fala que não vamos pelo amor, vamos pela dor mesmo. E começou com o Guilherme foi fazer estágio, foi indicado por um amigo, e após o estágio, já no estágio, falei, eu não tenho compromisso de te contratar e nem você trabalhar com a Panam, mas eu gostaria aí, se você der essa opção, né, eu tenho interesse no seu trabalho. Antes de terminar o estágio, que era a conclusão do curso, né, ele veio do Paraná, a gente efetivou ele e nós começamos aí o trabalho. Então, Motor 1, né, a empresa tradicional, a Panam, centro de lucro, é onde a gente performa os processos, o trabalho, o dia a dia da empresa, compra, venda, atendimento, enfim, aquela empresa tradicional. A liderança ambidestra é aquilo. Então, eu estou no presente,
que é aí onde sai o dinheiro, onde a empresa performa, mas eu tenho o pé no futuro. O que é? É buscar novas tecnologias, é entender o que está acontecendo no mundo, né? É buscar novos negócios para a empresa. Então, isso tudo não é fácil fazer, porque você tem uma cultura de uma empresa de 42 anos. E aí você cria esse motor 2, ele vai ser o motor 1 um centro de receita. O motor 2 é um centro de despesa, no início, né? Então, você tem que... É a sociedade, os colaboradores antigos, já naquela coisa da empresa familiar. Então, a gente, graças a Deus, tem uns 2 para 3 anos, que a gente já está começando a juntar esse motor 1 motor 2. Então, ele deixa de ser um centro de despesa e começa a ser um centro também de receita. Por quê? Porque ele vai levando novas tecnologias, vai performando, vai melhorando os processos do motor 1. É um desafio imenso, que a gente está trabalhando muito nisso, mas graças a Deus, né, a gente está conseguindo resultados. Então, a Panam, quando fez 40 anos, a gente estava buscando, bom, como é que vamos trabalhar esses 40 anos? Como é que nós podemos mostrar para os nossos clientes, para Campo Grande, para o Estado, enfim, para os nossos fornecedores, todos os stakeholders, o que é a Panam? Então, a gente foi e achou o modelo. Panam, tradição, empresa de 40 anos, empresa tradicional. Inovação. Panam é nosso grito de guerra. Tradição e inovação, Panam, né? Marca do frio, Panam. Por quê? Porque isso está muito presente. Então, hoje, é aquilo que eu brinquei, a gente mata todo dia a Panam para reinventar no dia seguinte a Panam. O time que está ganhando se mexe? Sim, sabe? Temos que mexer. Tem que buscar novas tecnologias, buscar... Então, hoje, eu brinco, eu passo o dia inteiro lá na minha sala, o telefone não toca uma vez. Porque todo mundo está empoderado, todo mundo está treinado, todo mundo está buscando soluções. A média e alta liderança, gerência. Para depois a gente discutir as ações, como é que foi, acerto, erro. Então, pode errar, mas corrige rápido. Então, esse é o desafio do motor 2, né? A integração com o motor 1 e ser essa nova Panam que mistura a tradição com a inovação. Super top, seu Alberto. E você falou uma palavra ali que me chamou a atenção, que eu acredito que vai ser para o Guilherme responder agora. Você falou desafio, né? Você falou, e qual que é o desafio, né, Gui? Você tem entrado na organização, na Panam, que já tem essa cultura, que nem o senhor Roberto falou, de mais de 40 anos, você adentrar, a galera tiver assim, um pouquinho que esse gurizão aí que vai começar a mexer com as coisas aqui. Como que foi isso? Porque a gente tem 2 gerações bem diferentes, né? Além do que a geração que está também lá na Panam, né? Como que é essa questão do desafio para você? Olha, quando eu cheguei lá, eu não tinha dimensão dessas coisas aí que a gente está falando aqui. Eu não entendia muito bem o que tinha levado a empresa a sobreviver por 40 anos, né? Eu entrei 40 anos e que estava muito bem, não conhecia muito do segmento de atuação da empresa, do mercado aqui do estado. E principalmente da cultura de como funcionava. Então, eu fui aos poucos descobrindo ali, e uma coisa que eu tenho, hoje eu tenho dimensão do quanto foi importante isso daí, e eu tenho uma admiração muito grande pelo Roberto, não é puxando o saco não, mas da maneira que ele optou por fazer as coisas, né? Que traz bastante esse conceito da liderança ambidestra que você falou aí, que basicamente... Eu vejo que hoje as empresas que querem fazer, empresas tradicionais que vão trazer uma parte de inovação, elas vão colocar como se fosse um laboratório ali externo e aí captar coisas ali para injetar dentro da empresa. Roberto não. Roberto fez um rasgo na cultura e jogou a gente ali dentro, aí partiu para a formação de equipe, igual eu falei da outra vez que eu vim. Acho que é até legal também falar da equipe, Gui, porque pode ter gente que não viu o episódio anterior. Depois comenta da equipe também. Sim, depois eu falo um pouquinho. Então, assim, ele rasgou a cultura no meio, colocou a gente ali e falou, nós vamos trabalhar junto. Então, a cultura ela começou a passar por uma transformação ali com a nossa chegada, a chegada de cada um da equipe. No começo foi bem difícil ali, a gente era meio forasteiro e foi adaptando, foi entrando ali junto. E hoje, depois de mais de 2 anos aí, funciona muito bem, já é uma coisa que a gente pertence
a cultura ao core, ao núcleo ali da Panam, né? Muito legal. Acredito que dá para você falar também, Gui, porque você falou da equipe, né? E isso que é bacana, porque quando você entrou lá, você entrou sozinho, né? Sozinho. E eu lembro que a gente chegou a conversar bem no começo, assim, acho que você tinha uns 3 meses, né? Aí você falou, não, aí eu cheguei lá visitar, e tava sendo apresentou, não, comecei esse projeto de 5S. Falei, caraca, pô, o cara tá uma máquina, né? Porque 5S é algo complexo, né? Esses dias eu tava conversando com uma... Não, foi você mesmo que falou, pô. A gente tava lá num churrasco junto. Ele falou, cara, Lean Six Sigma assim, não tem como aplicar de verdade. É uma utopia, né? O Lean, sistema Lean, sim. Mas comenta um pouco disso, né? Bom, a equipe, eu cheguei sozinho como estagiário ali, não sabia nada, não sabia como é que funcionava o negócio, não sabia como é que efetivava uma venda, não sabia como é que fluía o processo dentro da empresa. E aí eu fiquei os primeiros 35 dias, mais ou menos, passando um pouquinho em cada setor ali para eu ter a compreensão geral de como que as coisas são. Porque a gente sai da faculdade muito cru, cara. Quem não faz estágio ali desde do meio do curso, assim, a gente chega muito cru, só com a coisa que o livro ensinou a gente na cabeça, para aplicar uma coisa ali na prática. E aí a gente começou a desenvolver alguns trabalhos ali, o Roberto montou uma equipe comigo e com mais algumas pessoas que já tinham ali, que já tinham uma pegada um pouco mais essa parte de inovação e tudo mais. A gente trouxe a primeira ferramenta tecnológica, que foi uma coisa que para nós, para muitas outras empresas não era nada, já era uma coisa batida, mas para nós era uma inovação, que foi a implantação do WhatsApp Business. A gente trabalhar as ferramentas dentro da plataforma ali. No final do estágio, aconteceu a efetivação e a gente partiu para a formação de equipe. Hoje a gente tem uma equipe de 7 pessoas comigo lá dentro, uma equipe mais multidisciplinar. Então, tem eu coordenando todo mundo ali, tem um profissional que cuida do nosso e-commerce, que o Roberto vai falar depois da multicanalidade aí, que é o Gustavo. Tem a Stephanie, que cuida também, é da engenharia de produção, cuida da parte de gestão de pessoas ali, o Educa Panam. Tem a Isabelle e o Gabriel, que é um foco um pouco mais na parte de processos, logística, parte de suprimentos. Eu tenho o Thiago, dados, e eu tenho a Penélope, que a Penélope ela é uma coisa que na teoria a gente bolou um cargo para ela ali. Ela entrou e hoje ela faz aquilo e mais 1001 coisas. Então, assim, na teoria, ela é CX, experiência do cliente. E assim, a gente tivemos... Que é um termo moderno, né, Gui? Sim, bastante. O Roberto que trouxe essa ideia. Esse vídeo. É isso aí. Então, assim, foi entrando um pouquinho de cada vez ali, a gente foi se adaptando e entrando, eu falo bastante para eles, assim, que o foco ali dentro, a gente tem que, a maioria ali vem da engenharia de produção e o engenheiro ele tem que se adaptar, tem que saber se adaptar dentro do negócio que ele está inserido. Então, a gente pegou, eu sempre falo para eles, tenta abraçar tudo que você enxergar que precisa mexer aí, independente se é da tua área ou não. Por quê? Porque aí a gente consegue mesclar essa cultura e injetar essa parte mais de capital intelectual que a gente traz de uma formação mais qualificada ali para dentro do operacional da empresa e a soma desses dois fatores geralmente tem entregado um resultado muito positivo para nós. Você falou ali de contexto, né? Você falou assim, o WhatsApp Business pode ser algo muito batido para outras empresas, mas para a gente, né, era algo inovador, né? Então isso foi muito interessante. E como a gente está falando de contexto, se Roberto, acredito que seja bacana agora você contar um pouquinho da história da Panam, do contexto da Panam, né? Da trajetória ali, né? Você fala assim, a Panam começou dessa forma para poder chegar até hoje, né? Para a gente contextualizar a galera. Tem tempo, né? 43 anos. Né? Bom, eu era cobrador de uma empresa do Sul, uma empresa de refrigeração, eu fazia o estado lá, cobrança, e tinha o Gervásio, meu sócio, ele era preposto de um representante na Grande Porto Alegre. E nós tínhamos um visionário lá, o doutor Irineu Bianchi, ele foi a Cuiabá, resolveu uns problemas, era advogado e gestor da empresa lá, ele era cunhado do dono e ele que tocava a empresa, a Panamante S.A. E ele apaixonou por Campo Grande, ele passou aqui e tal, e ele falou, o futuro é Centro-Oeste, isso era 79. E aí ele me convidou, ele gostava do Gervásio, e ele falou, cara, vamos montar.
A ideia era montar uma empresa aqui, uma representação. Então ele foi nosso sócio, eu, Gervásio, e vamos para Campo Grande. Cara e coragem, sem conhecer ninguém, nada assim. A empresa bancava um adiantamento de comissão, para quê? Gasolina, um aluguel, comida, e o resto, Deus. Adiantamento de comissão? Adiantamento de comissão. Eu mandava, tipo assim, dinheiro de hoje, 2 mil por semana, pagava o aluguel, na outra semana pagava a gasolina, na outra para comida, na outra para coisa assim. Alugou uma casa, morava eu, Gervásio casado, com um filho de 1 ano, o Helder fez 2 anos aqui. Trouxemos um perdigueiro, a gente chamava um vendedor, tinha 17 anos, era sobrinho do vendedor, sem salário, sem nada, pela comida, né? Tipo assim, se der certo, vai performar junto. E um mecânico, naquela época a máquina era maior que o equipamento, que o balcão, né? Tinha que ter a refrigeração evoluiu muito. E aí alugamos uma casa, vamos morar tudo assim. E esse mecânico, em 6 meses, trouxe a namorada lá para morar junto. Morava em 6 numa casa. Tinha escritório na sala, isso nos anos 80. A gente começou a vender. Aí, em 81, a gente pegou um ponto, 40 metros, ali na 14 de julho, próximo da feira ali, e alugamos, então, a nossa sede. Ali nós tínhamos a recepção, as peças, o estoque, né, sabe? E começamos a nossa história ali. Aí a coisa foi acontecendo, em seguida já chegou o Ivanor, que era irmão do Gervásio, veio aqui passear, gostou, se desligou da Panamante, ganhou um acerto lá, injetou na empresa, virou sócio, sabe? Sócio de prejuízo. Aí o doutor Irineu passou no concurso de juiz de direito, aí porque a ideia é que quando eu performasse, a gente conseguisse a empresa crescesse, enfim, né, nós conseguisse alguma coisa assim, ele viria para cá, porque ele já era casado, tinha filhos, tinha uma estrutura maior, né, que a nossa representada aqui não ia sustentar isso. Mas nesse meio tempo ele passou no concurso de juiz de direito, aí ele saiu e entrou em Ivanor, que é a sociedade que permanece até hoje, nesses quase 43 anos. E aí a gente começou a trabalhar e em 87 a gente foi lá para Marechal Rondon, né, a gente comprou o terreno lá, construiu, e aquela história, plano cruzado, plano Brest, congelamento de preços e tal. Então o pessoal fala assim, qual é o grande segredo da Panam? Muitas vezes o pessoal, a empresa se manter hoje, né? Eu acho que é 99% não passa dos 40 anos, quase 50 anos. Eu falo que não tem um grande segredo. O segredo são pequenas ações realizadas diariamente, sabe? Você está ali presente, a gente vai lá, o sábado você vai numa festa, volta, no outro dia você está lá mesmo, acorda, 9 horas, corre para lá, porque é a nossa tesão, é a nossa coisa assim. E a gente venceu, todo mundo trabalha, todo mundo vence pelo trabalho. Mas eu falo, qual o maior, além do segredo, fazer todo dia performar, eu falo o seguinte, obsessão pelo trabalho. Tipo assim, eu tenho 2º grau e a gente venceu realmente por causa disso. E outro segredo também, isso serve para muita empresa, está começando, fala pequena, média empresa, é o seguinte, quando você começa a ganhar dinheiro, sabe, não deslumbrar, sabe aquela coisa, nova casa, carro, aí arrogância, natural muitas vezes, sem perceber, você se torna outra pessoa. E uma das coisas que hoje eu, Gervásio, Roberto, vocês são sempre demais, vocês são muito humildes, cara, vocês são empresários e tal, seu carro... Mas até hoje, sim, Roberto, até hoje mas você não é, isso é essência, você não é melhor nem pior. Mas isso manteve uma sociedade, não nem casamento dura isso, né? 43 anos. É difícil. Então, é a vontade, né? O trabalho, é a obsessão pelo trabalho, por buscar, e nunca pelo dinheiro. O cara fala, Roberto, tem uma ideia fantástica, ó. Eu vi um negócio lá, cara, eu vou trazer, tal, que você acha que vai dar dinheiro? Eu falo, tá começando errado. Você não pode começar um negócio para ganhar dinheiro. Negócio não é para ganhar dinheiro. Você vai, monta alguma coisa, tem um propósito e tal, e o dinheiro é consequência, você vai fazer, pode dar ou não dar. Mas se você visar ganhar dinheiro, você não vai ganhar dinheiro. Você tem que trabalhar pelo prazer de trabalhar, sem nenhuma demagogia. E o dinheiro vai ser consequência daquilo que você vai fazer, bem ou mal e tal. Então, muitas vezes, tem muito isso. Que conselho você dá? Isso é trabalhar. Trabalhar, mas buscando ter propósito, fazer alguma coisa, cuidar do entorno, sabe? Dali, da comunidade que você vive, dos colaboradores. Eu falo, a Panam não é a melhor empresa, não é perfeita, mas a gente sempre procura fazer algo mais, não para ser melhor, para fazer mais, mas porque você está mexendo com pessoas. Sim. Quer dizer, se você quer tratar bem o cliente, se você quer cliente fiel,
Você tem tratamento do seu colaborador. Perfeito. Primeiro ele, sabe? Não pensamos só no cliente. Primeiro Pensa no seu colaborador. Ah, mas funcionário dá problema, dá tudo, você é problema. Mas, Você é problema. você é problema Você é também, problema. da cabeça do funcionário. Mas você tem que fazer aquele algo a mais, né? Aquele algo a mais. Por quê? Porque não adianta eu pensar aqui. Nós estamos aqui conversando já há um tempo. Eu viajei, fiquei 15 dias fora da feira, ontem eu passei o dia em Dourados. É uma loucura. Então, a minha ideia de Panam eu tenho na minha cabeça. Só que quem vai lá não vai analisar a minha ideia, aquilo que eu falo, que eu estou falando aqui. Vai lá e vê o que está acontecendo na Panam. Esse pessoal tem que estar empoderado, esse pessoal tem que entender exatamente o que é um encantamento. Nós temos um programa Bom Dia Panam. Sim, fantástico. Acompanhei E várias aí eu vezes. peguei a segunda turma, o pessoal que entra primeiro horário e segundo horário. Está falando a questão do cliente. A nossa régua está subindo. Então eu sou a vitrine, eu apareço, mas pelo mérito do trabalho deles. Claro, eu tenho também minha tiquinho ali do que está acontecendo. Mas a nossa régua sobe. Eu falei, cada pessoa que vem aqui, vem com uma ideia, vi falar, o patrão falou lá, o Roberto falou lá no podcast, ou o cara falou que foi bem entendido. Quando ele chega aí, ele chega com um grau de expectativa muito alto. Então não dá só para atender a expectativa, nem superar a expectativa. Tem que encantar. E interessante que um depoimento, hoje de manhã, foi da Lúcia, chegou da feira de São Paulo, feira de importados, passaram lá domingo, segunda e terça, ela e a Natália, e ela falou, meu Deus, cara, o nosso atendimento está muito bom. Eu fui lá no stand, o pessoal, eu cheguei, bom dia, gente, alguém vai me atender aqui e tal? Eu falei, como é que você se sentiu? Ela falou, muito mal. Então, esse é o nosso desafio, nós não podemos deixar o nosso cliente se sentir mal dentro da Panam. Seu Roberto, você estava comentando assim e me veio um filme na cabeça. Um filme, eu acho que talvez não seja nem um filme, acho que seja um desenho, né? Que é o seguinte: vocês saíram lá do Rio Grande do Sul, chegaram aqui em Campo Grande, pegaram o escritório arrumado e tal, deixaram as coisas no lugar. Assim, tá, e agora? O que a gente faz? O que a gente faz? Tem um desenho, não sei se é desenho ou um filme, né? Porque me chama uma curiosidade, eu sei que você comentou sobre outros assuntos, mas eu queria saber o que vocês fizeram. Porque tem muitos empreendedores, empresários que chegam até nós e falam assim, o que a gente faz? A gente aconselha de uma forma mais técnica, né? Então, por exemplo, fazer um estudo de mercado, ver como que tá isso, que nem o Guilherme falou, uma questão mais técnica, né? Dessa parte mais de inovação. Só que como que foi para vocês? Vocês deixaram tomado que você estava lá na 14, né? Fiz lá na 14 o primeiro, deixou as coisas organizadas e tal. E aí? Tem coisas, eu não sei, todo mundo tem que estudar e tem que estudar muito. Eu vou ainda tirar meu curso superior aí, né? Próxima meta, Um monte de imersão, um monte de treinamento, de feira. Dá para dar muita coisa, dar aulas, com toda amor, não querendo ser arrogante, mas eu quero ter, porque muitas vezes você não tem acesso a um MBA, uma coisa assim. Então, mas muitas vezes, talvez a falta de estudo te foi na contramão. Eu lembro plano cruzado. Você amanhece assim, congelamento de preço, não pode vender nada mais do preço que está aí na tabela que você vendeu, falta de produtos e tal, e vai fazer o quê? E a gente sempre teve insights diferentes. Aí o pessoal aí pegava dinheiro, não tinha juros, dinheiro a custo zero, banco, ponto 1, ponto 01, sabe? Tipo assim, não vou pegar dinheiro, vamos acreditar no trabalho. Aí a gente fazia o quê? Estocava produto, comprava. Aí a tabela. Virava a tabela todo fim de mês, subia 30%, 40%. Você nem tem ideia do que é isso. Inflação de 80%, 100%. Aí todo mundo overnight. O que era? Você aplicava o dinheiro hoje, no outro dia você tinha lá 2%, 3%, 4%, 5% a mais no outro dia. E era assim mesmo. Só que o dinheiro, eu não entendia disso. E daquilo que não entendo, eu não aposto. Então, eu apostava o quê? Mercadoria. Ia virar a tabela. O cara, Roberto, vai virar a tabela. Qual é o produto que está mais difícil de entrega? E a gente tinha com as firmas, fio de bigode, preço de tabela, comprei, aí tem inflação, sobe, eu quero saber, você vai me entregar? Vou entregar no preço que você comprou. Aí vai subir 20%, 30%. Produto que vai demorar mais, isso aqui vai demorar uns 3 meses. Então bota lá, 30 serra-fita. Cara, 30 serra-fita. 6 meses depois, eu estava recebendo o produto por 20% do que ele estava valendo. Eu vendia uma só, eu vendia... Então, são oportunidades. Toda dificuldade gera oportunidades. Sim. Toda. Então, a gente foi na contramão, porque de repente eu não dizia, não, vou pegar dinheiro, vou aplicar o dinheiro.
Eu não sabia aplicar dinheiro. Nunca tive dinheiro, a gente sempre apostou na frente, a gente sempre corria atrás para pagar a conta. Comprava mais do que o poder para ter o estoque. Acreditar em cliente. Quantos e quantos clientes que a gente, cadastro e tal, ia lá, fechava. Hoje tem depoimentos fantásticos de pessoas que vim aqui, não aprovou o cadastro, deixa eu falar com o seu Roberto. Assim, vai lá, um forno. Tem uma amiga nossa em comum, comprou um forno lá, hoje é uma grande empresária, empreendedora fantástica, e eu estou falando isso porque ela sempre fala, não, eu vou falar com pessoas. Então, você acreditar nas pessoas. Pode errar? Pode. Sabe aquela coisa, antigamente, botava no caixa da empresa, assim, ali onde pagava os cheques devolvidos, não sei o quê, não aceito cheque, por causa tinha 50 cheques devolvidos. Isso é contingência. E aqueles milhares que te pagavam certinho? Então, eu penso que acreditar no cliente era uma época totalmente diferente. A gente foi muito na contramão da história, trabalhando muito, acreditando nas pessoas, valorizando os colaboradores e sempre nessa coisa. A gente tinha planos e você tinha que ter uma estratégia. E, graças a Deus, na maior parte delas, a gente acertou. Por quê? Por insights, porque entender, visitava as indústrias, via, jogava, espera aí, aconteceu assim, vai acontecer assado, sabe? E a gente fez muito isso e, graças a Deus, na somatória, ele foi positivo. Tivemos, claro, erramos muito. Então, a gente está naquela política, né? Erre, mas reverta rápido, sabe? Erre, corrija. Como é que é? E você rápido, pode corrija rápido. Você pode ser sábio ou inteligente. Sábio é quem aprende com o erro dos outros. Inteligente é quem aprende com os próprios erros. Aí acontece um erro, eu falo, gente, sábio nós não podemos ser mais. Mas, pelo amor de Deus, vamos ser inteligentes, né, cara? Então, são coisas assim, básicas. Mas muitas vezes as pessoas procuram muita, né, coisa e muitas vezes a gestão está na simplicidade também. Tem uma série de coisas, você vai performando, você vai melhorando os processos, mas lá no início foi muito isso. Muito trabalho. Eu, Gervásio, Ivanor, a gente ia vender um mercado de Cidrolândia, me lembro, lá nos anos 80, chegou o caminhão, nós fomos juntos lá. Fizeram um churrasquinho, fizemos um projeto, o Ivanor era projetista, o Gervásio fez o negócio e tal, foi lá para o sul, fabricou lá, chegou o caminhão, fomos lá, subimos o caminhão, descarregamos o caminhão lá com eles, aí fomos na inauguração do mercado, fomos na festa da colheita que o pessoal tinha também, plantava, então a gente participava, não tinha nada, não montava gôndola, fazer bolha, porque as prateleiras do mercado eram feitas de madeira, né, e tal, e você tinha que apertar parafusado mesmo, sair com as mãos assim, de você não ter vergonha disso não, sabe? Sabe que a gente sempre acompanha muito a questão do amadurecimento do empresário, também nivelando o nível do ego dele, né? Você comentou ali atrás um pouquinho sobre arrogância. Eu lembro que no começo da Retemax, nos primeiros meses da Retemax, a gente chamou lá. Não tinha cortina, a gente só tinha uma mesa, tinha 2 cadeiras e o senhor sentou numa cadeira de cozinha que o Arthur trouxe da casa dele. Hoje a realidade da Retemax é bem diferente, né? Em termos de estrutura, talvez não, porque a gente está mexendo nas reformas da nova unidade, mas o símbolo, né, de quem é o senhor, a sua empresa e tudo mais, de estar sentado ali para ouvir a nossa ideia, isso com certeza cria-se uma característica nos outros empreendedores de inspirar. Então, quando a gente fala sobre tradição e inovação, é muito arriscado jogar isso no mercado, né, se você não faz por onde. Por quê? Os empresários hoje, eles falam muito sobre inovação. Mas a gente sabe de longe quando ele está de fato inovando ou ele não está inovando. Um dos passos da inovação é se ele tem o básico. Né? Ali você comentou sobre o motor 2, você comentou que o motor 1 é a empresa que precisa lucrar, a empresa que precisa se preocupar com folha de pagamento, precisa pagar seus fornecedores, etc. O motor 2 ele funciona como investimento. É aquele cara que pode não estar dando grana agora, mas em uma hora ele vai entrar e ele vai fazer render. Então isso para nós é muito importante ouvir, principalmente porque quando a gente se fala de inovação, o empresário ele pode ter 2 características. A primeira, dizer, cara, isso aí é coisa de jovem, isso aqui não funciona, o meu mercado é tradicional. E um outro ponto que ele pode falar, ele falou, cara, eu implementei aqui uma certa ferramenta e para isso já é inovador para mim, né? O que eu queria comentar, né, ali com vocês dois é o seguinte, a Panam, ela está num ambiente totalmente desfavorável à inovação. O mercado é o varejo, né? Vocês lidam com B2B e B2C, outra complicação. Comportamento do cliente, outra complicação.
Tem muita gente que eu falo assim, uma folha de pagamento é muitas famílias ali dependendo. Então, uma mudança pode dar problemas em modo avalanche. E o outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, que é o tempo. O tempo, ele cria duas coisas, estabilidade ou instabilidade. O problema da instabilidade é que você não consegue confiar nos próximos passos, né? E o problema da estabilidade é que muitas vezes pode gerar comodismo ou o famoso time está vencendo há 40 anos. Não está vencendo há 40 anos. Foi reformulado durante esses 40 anos para continuar vencendo. Então, para vocês dois, eu gostaria de direcionar o seguinte. Dentro de todas essas características que não favorecem a inovação, a gente já descobriu aqui que o motor só faz sentido com o motor 2. Olhe para a sua empresa, corrija o que deve se corrigir, faça a gestão, a gestão arroz com feijão, tenha os números mínimos antes de você poder falar de inovação. Hoje, para vocês, né, principalmente para o Roberto, muita gente te conhece, né? Principalmente a galera que já tem negócio há 10, 20, 30 anos, a gente sempre comenta, e a logo da Panam é um negócio que você, de longe você já reconhece o que é a logo, né? Muito característica. Você acredita que o seu passo de acreditar que deva se implementar inovação, que deva ter cultura forte, de que o empresário tem que focar no cliente interno, você acredita que isso foi uma grande mudança, uma virada de chave, ou foi ao longo dos anos? A maioria das pessoas acredita que é ao longo dos anos, né? Não teve um grande quê. Mas se teve isso, como que foi? E hoje o empresário que está lá te ouvindo, que ele fala assim, cara, eu tenho uma equipe de 5 pessoas, ou de 20, ou de 30 pessoas. Como que eu foco as minhas forças e a minha qualidade de vida para o cliente interno? Eu penso que é um equilíbrio. Não foi nem ao longo do tempo, nem uma virada de chave. Talvez a parte mais importante é que eu tenho a chave do cofre. Então, tipo assim, eu acredito que eu preciso mudar. A Panam tem que mudar. Aquela história é séria, todo dia eliminar a Panam de ontem para criar a Panam de hoje. A partir do momento, porque tem coisas que 1 mais 1 não é 2. Eu tenho uma ideia certa, baseada no quê? Na minha expertise, na minha experiência, no meu tato, no meu feeling, milhares de palestras, de horas de dedicação, de barriga no balcão e tal, mas eu não consigo comprovar isso. Então, além de eu ter esses insights e colocar isso em prática, eu também acredito nas pessoas que me rodeiam quando eles têm isso, que eles não conseguem explicar que a coisa vai dar certo, sabe? Aí você tem que acreditar, baseado em tudo isso. Então, isso foi uma construção. Mas a gente passou a entender, eu participo de muita coisa, eu me voltei bastante a isso. E aí você começa a entender essa coisa da multicanalidade, né? Hoje a Panam, eu tenho várias empresas dentro da Panam, empresas de purificadores de água. Aí a venda do refil, tem hoje 8 pessoas na operação. Utilidades, hoje é a coisa que mais cresceu na Panam. Nós começamos, e hoje, graças a Deus, em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, a gente é referência. Mas foi toda uma construção que demorou, tem horas que não ia. A gente está fazendo isso em Dourados, vamos reinaugurar lá, fizemos uma meia loja lá de utilidades de utensílios. Nós temos as representadas, onde que a tributação não permite a venda direta de produtos com valor agregado. Nós estamos representando grandes marcas nacionais, MF, Prática, várias empresas. Então, nós temos uma representação. Nós temos uma assistência técnica. Hoje nós somos assistente técnico, 90% dos produtos que nós vendemos, nós somos autoassistência. Então, a gente dá assistência e depois pós-garantia para os melhores clientes, aqueles que mais necessitam, porque é um investimento, você fecha no vermelho. Mas ali eu mostro para o cliente que eu não estou preocupado só em vender. Eu faço um atendimento totalmente personalizado, diferente que o mercado entrega, quem é assistente para ganhar dinheiro, tem uma assistência até ganhar dinheiro. Não, eu quero assistência, melhorar a experiência do cliente com a Panam. Nós temos uma indústria que a gente fabrica produtos. Nós começamos, quando o Guilherme falou, do online, do e-commerce. E o legal é que você faz tudo isso, eu falo, nós estamos indo pelo amor, não pela dor. Sabe aquilo, vou ter que vender online. Ou a pandemia, se eu não vender, eu não vou conseguir vender. Não, nós estamos maturando, fomos indo, iniciamos, estamos analisando, ver como é que nós vamos começar agora o tráfego, como é que nós vamos trabalhar, nós somos só MS, vamos abrir Brasil. Então, você vai indo, entendendo. Por quê? Porque eu não estou entrando nesse negócio
porque eu estou com problema de caixa, porque eu estou com problema de pouca venda, porque a gente vem fazendo isso paulatino. Quando o e-commerce começar a dar lucro, quando ele começar a performar, ele vai ajudar outras experiências, outras atividades que a gente tem. Então, não foi uma virada de chave, nem isso veio ao longo do tempo. Você vai amadurecendo, aliás, a idade traz isso, né? Ela não traz uma inteligência, ela traz sabedoria do tempo de vivência. Eu gosto muito de ouvir pessoas mais velhas, pode ser analfabeto, mas ele tem muito a ensinar porque ele viveu. Às vezes você tem muita ideia, mas você não viveu o problema. Então, isso que a gente passou ao longo desses 40 anos, com plano, com loucura, tinha tudo para ter quebrado, várias vezes, até a nossa vinda para cá. Então, isso tudo vai te trazendo uma sabedoria dessa experiência e que você vai mediando. Então, a grande coisa legal que tem nisso é você ir fazendo, não porque você tem que reinventar a Panam por reinventar, porque senão você não vai reinventar, você quer. Não, tem que reinventar porque o mundo exige isso. Porque a inteligência artificial, sabe, tudo isso que está acontecendo, você precisa fazer isso para continuar performando. Para quanto tempo a Panam? Eu falo, eternidade. O meu objetivo aí, né, é buscar o sempre, sabe? Tornar ela autogerenciável, né? E para que não dependa mais do Roberto, do Ivanor, do Gervásio, que ela possa ter processos que mantém sem a gente estar à frente do negócio. Fim do mês, sentamos lá, vamos ver como é que foi, podera, contrata, demite, faz, mas ela mesma tenha condições de resistir ao tempo, né? E que saia com o tempo, vocês são jovens, a Panam fazendo 100 anos, esse é o objetivo. Não vou estar para fazer a festa, mas a gente vai estar certamente buscando isso. Seu Roberto, você falou ali dos multicanais do e-commerce. Acredito que essa pergunta agora tem que ser para o Guilherme. Porque é mais um desafio, né? Porque muitas das vezes a gente fala assim, não, o desafio é contratar a pessoa e colocar lá, mas e a pessoa que vai tocar o plano, né? Como que ele se sente, né? Isso aí foi algo, desculpa te cortar, foi algo bem interessante. Só fazer um adendo no que você perguntou para ele. Questão de ser virada de chave ou ao longo do tempo. Eu acho que a empresa refletiu muito bem no dia a dia ali como que foi para ele. Que não foi uma virada de chave, que a cultura da Panam, ela vem com é bem forte, ela era bem forte, ela está em transformação, e ao longo desses mais de 2 anos, não foi simplesmente o Roberto chegou lá e falou assim, amanheceu de um jeito, anoiteceu de um jeito, amanheceu de outro. Chegou lá e falou, agora nós vamos trabalhar aqui com inteligência artificial, vai mudar a cultura, nós vamos colocar um setor novo aqui. Não foi assim. Então, no começo teve muita resistência e o pessoal hoje, eu que participei de tudo isso, peguei lá no início e vendo hoje, as pessoas foram se acostumando. Então, para certas pessoas que antes, lá bem no início, era uma coisa impensável, a pessoa se aterrorizava de falar de alguma coisa, ficava pensando no sentido, puta, vou me fuder aqui, vou perder meu emprego, porque vai entrar gente mais capacitada do que eu, porque eu não sei trabalhar desse jeito, eu sei trabalhar do meu jeito, e a Panam não vai mais aceitar quem trabalha desse jeito. Ele conseguiu consolidar muito bem os dois mundos ali, e hoje o pessoal, quando você chega com uma inovação, o pessoal não sente tanto quanto sentia lá atrás. Então, eu acho que isso reflete... Preparar o terreno, né? Preparou o terreno, da forma que foi na cabeça dele, refletiu no pessoal da empresa, sabe? Hoje as coisas vão... Tá fluindo muito mais tranquilo. Isso, e você comentar isso, cultura forte não tira os problemas normais que existem. Claro. O colaborador que tá com birra com outro... Isso não muda, né? Assim, não adianta. A cultura forte é a questão de ecossistema, porque os indivíduos continuam no mesmo comportamento. Agora, como lidar com isso, como você falou, se eles implementarem alguma coisa aqui, eu tenho o risco de perder o emprego. Mas hoje eles sabem que se implementar alguma coisa é uma chance dele melhorar, né? É uma possibilidade maior dele performar. Então, o que a Panam traz como cultura, nessa parte de inovação, é a oportunidade desse crescimento, né? E ali, para jogar para você, fazer esse comentário sobre o e-commerce, né? Essa implantação. E como que é esse novo desafio? Porque o e-commerce, ele é um símbolo dentro de outras estruturas. Se a gente tem ali uma empresa de do outro segmento, etc.,
implementar algo novo? Como que funciona isso, sabendo que existe investimento de tempo e dinheiro? Cara, esse e-commerce, perdi A alguns maldição, fios de cabelo, a viu? maldição, né? Eu lembro todo Esse final de e-commerce semana. aí, cara, começou uma ideia do Roberto, né, Quando ele começou a entrar nessas coisas aí, ele deslumbrou, ficou visionário, começava a mexer com gente muito grande, né, fez várias mentorias e tudo mais, e aí absorvia muitas coisas desse pessoal e começava a ter muita ideia e ele jogava no meu colo. Guilherme, se vira. Aí eu ia atrás e tentava trazer uma solução e a gente ia trabalhando junto. Mas sim, o e-commerce ele partiu de uma ideia que o Roberto teve da gente ampliar nossos canais de venda, né? Para dar para o cliente a possibilidade que ele quisesse. Porque muita gente já fazia, então a gente acreditava que a Panam já estava na hora, tinha estrutura para começar. Foram muito mais erros do que acertos. Tanto é que demorou pra caramba pra sair. Acho que a gente começou a falar em maio de 2022, alguma coisa assim. E a gente começou com o que tinha. Fomos pesquisar ali, contratamos uma empresa aqui de Campo Grande mesmo, local, para montar a estrutura ali. E nem eu nem ele sabia de nada que ia precisar, achava que era uma coisa super simples. Ah, não, é só montar aqui. E o cara também, ele vendeu para nós uma coisa que não era um bicho de 7 cabeças. Só que, às vezes, para as empresas que ele estava acostumado a trabalhar, realmente não era um bicho de 7 cabeças. Mas para nós era. Era uma disrupção muito grande ali. E aí a gente precisava de alguém para tocar isso daí. A gente pegou e promoveu um colaborador interno ali, começou a tocar o projeto, não andou da forma que a gente queria, a gente teve muito problema com a plataforma do e-commerce que a gente contratou, com o nosso ERP, que é o sistema, para quem não sabe, o sistema que controla a empresa ali. E aí a gente viu que o caminho que a gente estava tomando não era correto. A gente recuou, repensou, trocamos a plataforma para conversar com o nosso ERP, para não ter dificuldade, questão de gestão de estoque, preço, tudo isso aí. E aí, esse cara que estava tocando para nós, ele saiu da operação. O meu pessoal lá estava como estágio ainda, assumiu e começou a fazer o molde braçal, a estrutura de montar ali subproduto, descrição, tudo aquilo linkado com o sistema que a gente tinha, preço, as regras, o layout da página, tudo isso. Então, fazer ali a parte de infraestrutura mesmo do produto final, que é o e-commerce. E aí a gente precisava, estava no final já, a gente precisava de alguém para tomar conta disso aí. E a gente tentou contratar pessoas, abrimos vaga, fizemos, sei lá, eu e a Stephanie, acho que a gente fez umas 30 entrevistas, cara. E não achava ninguém. E aí a gente teve uma outra ideia que foi também uma inovação e uma disrupção para a Panam. A gente falou, vamos ter que buscar no mercado tirar alguém de algum lugar. Caraca, seu E Roberto. era uma coisa que a gente não fazia. A gente, assim, pouquíssimas vezes, acho, não era da cultura da Panam. E aí fomos atrás de pessoas que já estavam empregadas e mexiam com essa área para trazer para nós. Acho que selecionamos uns 4 candidatos, alguma coisa assim, e fizemos entrevista com todos eles. Roberto também passou por esse processo e selecionamos um cara. E é o Gustavo, ele está lá com a gente até hoje. E a diferença que a gente sentiu em contratar uma pessoa qualificada, que já estava empregada na área, e por mais que seja mais caro para a empresa, o que ela entrega é muito diferente do que a gente estava acostumado. Isso é importante, né? A gente conversou essa semana. A diferença do investimento de você trazer alguém mais em conta, alguém que não está no mercado, alguém que, né, vai ser uma tentativa, e trazer um player. Né, Roberto, se puder comentar sobre isso, porque sobre os cargos, missão do cargo, essas coisas viram balela na hora do vamos ver, né? Então, como que foi para você a visão que você tem de toda a sua equipe? Porque a gente sabe tanto das pessoas que ao longo do tempo se transformaram junto contigo, que viraram empresários, inclusive,
pessoas que se destacaram, pessoas que tiveram ali só pra... Porque também tem isso, não tem problema, o cara que só quer pagar as contas dele, ele não quer saber, não quer crescer, não quer, né? Como que é a sua visão hoje, principalmente nessa linha do tempo e hoje com essa geração? Eu fiz uma imersão com o Magaldi e o Salib Neto. Fantástico. Fantástico. E dentro disso tinha uma mentoria. E eu dei sorte, que na época fiz com o Magaldi e com o Salib. Tinha só 2 na sala e tal. Aí um interessou lá e tal. E eu fiquei praticamente quase uma hora com o Salib. E aí eu falei da questão da cultura. Eu tinha uma visão da mudança de cultura e tal. Falou, ó, motor 1, motor 2, começando esse processo. Tem o Guilherme lá e tal, me fala aí. Falou, Roberto, é muito mais do que você pensa. Você mexer na cultura dessa empresa vai ser barra, sabe? E aí ele me deu, ó, simplifica a coisa e começa. E um dos maiores instrumentos que nós temos hoje na Panam, que é difícil, são poucas empresas, para gerar, mas no mundo, nós temos o Bom Dia Panam. A gente criou todo dia 10 minutos antes de começar o expediente, a gente reúne todos os funcionários. Isso, matriz, filiais, centro de distribuição e assistência. Aí a gente passa recados, aniversariantes, novos funcionários, se alguém saiu. Palavra, todo dia. Palavra. Incrível. Aí depois a gente lê uma mensagem e tal, oração, Pai Nosso, oração universal e o grito de guerra. Todo dia. E isso foi um instrumento fantástico. Aí é o seguinte, nós temos que mudar. Qual que é o problema da mudança? A mudança ninguém quer, por quê? Ela gera o desconhecido. Ora, eu estou aqui vendendo a Panam, está tudo bem. Lá vem o Roberto com essas ideias, inovação, mentoria, não sei o quê. Como é que vai ser a minha vida aqui dentro? Será que como é que eu vou navegar nesse novo barco? Então, o desconhecido aterroriza. Aí todo mundo tenta o quê? Sabotar. É natural isso. E aí que você falou. Eu falo, gente, nós temos que mudar. Por quê? Porque eu estou preocupado. E estou muito preocupado. Ora, se eu estou preocupado, que devia ser o menos que preocupava aqui, porque já estou com a minha vida, idade, 40 anos de Panam. Se eu estou preocupado, vocês devem preocupar mais que eu. Então, aquele funcionário, exatamente o que você falou. Estou trabalhando aqui, trabalho há 20 anos na Panam, 25 anos. Meu cônjuge trabalha, nós temos a nossa casa. Os filhos estão criados, o carrinho, tiro minhas férias, soma de salário, tá bom para você, para mim não tá. Porque amanhã, se a Panam não existir mais, eu tenho hoje quase 200 funcionários, são mais de 1.000 pessoas. E eu tenho que preocupar tudo isso, tudo que a gente construiu, está tudo jogado aqui. Você sai da Panam, tem 20 anos de Panam, arruma um emprego no outro dia aí, sabe? Mas eu não. Então, eu tenho que preocupar. E a gente está passando para eles exatamente isso. Aí, bom, como é que vamos fazer? Não quero que mude. Não, criamos Educa Panam. Panam banca até 80% de graduação, pós-graduação, cursos, treinamento, tudo que a pessoa quiser fazer, ela entra, faz a solicitação, é analisado, está dentro do cargo, vai somar isso para a Panam, pode chegar a 80%. E tem coisa que a gente banca 100%, sabe? E aí, criamos a nossa sala, reformamos, você vai ver lá, está fantástica. Temos uma biblioteca. Então, você procura, porque não é só querer. Eu fui agora, numa das reuniões pós-NRF lá, nem foi da feira, foi das visitas técnicas. Aí o Fred Alecrim, tem livro escrito, palestrante, vão estar aqui falando da NRF, ele falou o seguinte, ó, feedback, surgiu o feedback, melhor livro que o livro feedback. Aí deu o livro lá, já entrei na Amazon, já comprei na hora. Li, já comprei 20 livros. E aí nós vamos fazer um trabalho com toda a média e alta liderança. Todo mundo vai ler o livro, reler o livro, aí vamos pegar uma mentoria para trabalhar isso, vamos fazer reuniões, a nossa sala está adaptada já para fazer online, com Cuiabá, Rondonópolis, Três Lagoas, Dourados. Para quê? Para poder. E é um instrumento fantástico. Aí tem muita polêmica, o feedback, aquela coisa, o positivo, o corretivo, o feedback, quer dizer, mas isso, você tem que entender disso, porque as pessoas têm que saber, e aí você faz o quê? Monta o corretivo, você dá pouco positivo, está performando, tem que trabalhar mesmo, pago para trabalhar bem e tal, mas será que isso satisfaz o cara? Não é legal mexer lá com o ego? Pô, cara, você está fantástico, ó, você está performando, parabéns, cara, sabe? Não só dizer quando não está legal.
Então, são coisas assim que você vai buscar, porque fazer uma mudança não é fácil por causa disso. Então, eu sou parte interessada, eu tenho a chave, sabe, na mão, eu quero. E aí eu tenho o tempo, tudo na Panam foi construído ao longo do tempo. Então, eu estou dando o tempo necessário, pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos. O tempo passa muito rápido, tá? Muito rápido. E aí, quando você vê, você fez. Mas para fazer isso, tem um início, você vai ganhando a confiança. E aí, outra coisa importante, eu vou lá e falo. Aí diz, pô, esse cara está aqui falando, não sei o quê. Faz nada disso que ele fala. Não, é importante as pessoas verem, tentar ser o primeiro que chega, estou lá, no dia estou aqui, estou lá em Cuiabá, estou lá em Sinop, sabe, tipo assim, estou à frente, estou na reunião, cara, pô, todo treinamento Está caminhando. Estou caminhando, sabe, tipo, pô, eu não tá gente, estudando. tem que cuidar, estou estudando, estou falando inglês, coisas que impossíveis, que eu não pensava. Então, pô, peraí, não é para ser exemplo, é para dar exemplo do que pode ser feito. E isso é importante, porque daí você ganha a confiança. Não é que você ganha a confiança. Espera aí, o cara não está pedindo nada mais do que ele faz, pô. Eu não sou mais criança. Eu falo lá com a maioria que não tem a idade da empresa que a gente toca. Então, isso é importante, porque não faço o que eu digo, faço o que eu faço. A pessoa sente confiança. Então, essa coisa de falar com a empresa todo dia. Acabou a Rádio Corredor. Porque quando você sente o zoom que aconteceu, você já está no dia seguinte. Tem dias que eu falo a semana inteira. Tem outro dia que quer falar alguma coisa? Não vou falar para não cansar o pessoal. Mas aí você explica, você fala o que é um encantamento. Repetição, 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 repetição. Exaustivamente. Você quer encantar cliente? É todo dia. Todo dia a gente fala disso. Gente, não esquece. Sim, vem com a expectativa, quem encantar meu nome, seu nome, bom dia, o que posso ajudar? Onde é que está a peça? Ah, é lá. Não, não é lá. Qual é o seu nome? Por favor, me acompanhe. Aqui está o Eliseu. Eliseu, atende aqui o Arthur aqui, babá, sabe? Inclusive... Então, são coisas repetitivas diariamente, coisas simples. Isso é banal. Mas quantas empresas fazem? Quantos colaboradores fazem? Inclusive, isso daí que ele falou, essa questão da repetição, é uma coisa que na minha visão, foi um fator crucial para que a cultura fosse transformando. Porque, igual ele falou, todo santo dia a gente faz essa reunião, o bom dia. E lá é falado sempre. Toda vez que ele participa, que nem sempre ele está aqui, está viajando, fazendo outras coisas, é falado sobre tudo isso. Essa questão da inovação, do atendimento, padrão, processos, tudo mais. Então, as pessoas ouvem tanto aquilo, que aquilo começa a morar na cabeça delas. Então, é exaustivo do tanto que as pessoas escutam e aquilo se torna uma verdade, participa do dia a dia de trabalho delas. Então, elas sabem que toda vez que elas veem o Roberto no Bom Dia, ele vai falar alguma coisa referente àquele assunto. E aí vai mudando, dia após dia. Vai facilitando, um auxilia o outro ali, já não é aquele bicho-papão quando vem com alguma coisa nova, vamos ter que mudar, vamos ter que acertar esse ponto aqui, vamos ter que ir por outro caminho ali. O pessoal já tem uma resistência muito menor. É uma construção, é o dia a dia. Tem uma... Complementando vocês, não estou fugindo do assunto, não. Quando eu estava no ensino médio, ali o 2º, 3º ano, tinha um professor de história que ele repetia, e também de redação, né? O Sérgio Campos. Inclusive, hoje ele é proprietário de um dos cursinhos aqui de Campo Grande, é Évora. Sérgio, putz, tem que falar com você. Você estava vendo esse podcast, eu sei. E aí ele comentava essa frase do Joseph Goebbels, não sei se vocês conhecem, que ele foi o assessor do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Que ele falava assim, essa frase: uma mentira falada várias vezes se torna uma verdade. E aí eu tava pensando nisso que você tá falando, e uma verdade repetida, falada várias vezes, o que se torna? Aí eu fiquei, cara, acho que é um conhecimento, né? Porque se torna isso, né? Olha só que é uma reflexão, eu só fiz esse paralelo para chegar nesse ponto, né? Se a mentira tem esse poder de se tornar a verdade, imagina a verdade dita várias vezes, o que se torna. E aí isso é reflexo do que aconteceu, que ele citou no começo ali, da colaboradora Lúcia nossa, que foi lá para a feira em São Paulo, e ela teve um atendimento que não era no padrão que a gente está acostumado a ouvir lá na Panam, que a gente está acostumado a ser treinado para passar ali na Panam, e ela já sentiu um peso totalmente diferente, sabe? Então já vai com aquilo na cabeça.
dorme e acorda pensando naquilo. Eu lembrei de uma coisa, isso é importante, quando eu falo quem está comandando o processo. Tem a chave, acredita, tem insight e tal. Por quê? Porque tem um grande problema nesse processo motor 1, motor 2, de performance. O que acontece? Eu tenho uma turma antiga lá, então tem uma vendedora que não quer saber de WhatsApp Business, agora nós estamos com chatbot, CRM, feijão com arroz. Ela pega o telefone o dia inteiro. Então eu falo o seguinte, salvo-conduto para a Lúcia. A Lúcia continua do mesmo jeito. Chegar ao fim do mês, quem me entregar 200, 300, 500 mil de venda, pode continuar fazendo o que faz. Eu não quero que mude. Você entendeu? Você entendeu? Esse processo. Porque se eu delego isso para alguém que veio de fora, o cara vai... Não, todo mundo... Eu perco profissionais que me dão tremendo resultado. Então, eu respeito isso. Eu falo, gente, não precisa fazer nada. Agora, chegou o fim do mês, chegar com a vendinha merreca, aí você vai ter que ouvir. Olha, você vai melhorar, vão ter que meter processo nisso, vão ter que botar inovação e tal. Agora, quem está me performando, que tem um modo tradicional de vender, que vende muito, que os clientes adoram, lá de bonito, o que é? Lembra, você, 10 anos atrás você me vendeu aquele prato, você ainda tem daquele prato? Ah, me lembro, dona Maria, seguinte, vou ver esse prato. Por que você vai mudar? Vai abrir mão de uma profissional desse nível, porque você quer implementar a inovação. Não, aqui agora é tudo Agora bonito. esquece, você aí já é que muitas empresas se perdem talentos. Sabe aquela coisa, vou contratar uma consultoria, agora nós temos que mudar, agora inovação, não sei o quê, e rebenta uma empresa. Por quê? Porque aqui tem uma cultura, e tem a parte boa. Agora, o desafio todo, diz que o maior desafio de uma empresa é quando ela sai de um patamar para o outro. Empresa pequena para o médio para um pouco grande, digamos assim. Por quê? Porque sobe todo mundo. E nem todo mundo tem a capacidade de interpretar esse novo momento. Aí é o dilema do gestor, do dono do negócio. Por quê? Porque o cara é seu compadre, esse cara te dá uma força tremenda. Ele pode dizer, não, se não fosse eu, talvez aquela vez a Panam nem existiria, porque eu dei essa ideia. Lembra que nós trabalhávamos dia e noite, nós viajávamos e tal. E esse cara subiu, a empresa foi e ele não alcança mais. E aí, o que fazer? Então, é todo dia o que te tira o sono. E aí, o fato de você estar à frente, você equilibra isso. Nem para mais, nem para menos, mas preserva a sabedoria, o resultado das pessoas, toda a construção que ele fez, desde que ele não atrapalhe a empresa. Que eu falei, Lúcia, continua lá, estou citando aqui. Por quê? Está performando. O dia que você não performa, vamos voltar aqui, vamos sentar no banco escolar, que nem eu estou fazendo hoje, sabe? Porque o performance chega uma hora, o inglês, o sistema inglês, você fica perdido. Ou eu quero fazer um MBA lá, Dom Gabriel. Primeiro, quanto custa? Não, para aí. Diploma curso superior? Não. Então, eu vou buscar. Então, é isso que a gente fala. Quando você performar, está legal. Seu método está dando certo, está tendo bem cliente, está trazendo lucro para a empresa, você está feliz, está ganhando bem, tá bom. Na hora que não tiver, entra o Guilherme com o time, com o processo, e problema seu, quer dizer, dei a oportunidade. Mas eu penso que esse é o grande segredo hoje. É você estar à frente do processo e entender isso, ter certeza e bancar a coisa. Que normalmente isso é feito por terceiro, por pessoas que nem sempre respeitar o que o cara fez para Panam, o que não fez. Então, não. Lá não precisa aderir a nada, inovação, nada. Chega ao fim do mês, vender bem, não tem problema, continuamos no mesmo. Mas cada vez o grau de exigência aumenta e vai ter que ter o pezinho, vai ter que buscar um pouquinho da inovação, né, essas ferramentas. Lá dentro tem espaço assim, para todo mundo. Nessa maneira de gerir que o Roberto tem aí, tem espaço para todo mundo. Só que você tem que fazer seu trabalho bem feito. Se é da sua forma, se é da forma que a gente quer, tem que fazer bem feito. E é sobre preencher lacunas também, Sim. né? Eu te interrompi, pode falar. Não. Era isso. Não, mas beleza. Essa questão de preencher lacunas, né? O seu Roberto tava falando, eu falei, cara, puta. Porque tem muita... Nada... Por mais que a gente tenha o conhecimento, né, e tal, né? A gente conversa bastante sobre isso, né? Todos os dias, né? Maturidade, ela é essencial. Ela é essencial. Não que a gente aprende muito com os nossos erros, né? A própria RT Max, para evoluir. Mas a gente está aprendendo muito. E eu quero estar próximo de pessoas melhores como vocês são.
Galera, eu quero convidar vocês para o próximo episódio, para a gente vir a gravar junto, porque eu acredito que vai ser muito bacana, né, ter vocês novamente. O Guilherme vindo pela terceira vez, vai ser fantástico, hein? Vai ter que ir buscando fantástico, né? Mas o seu Roberto também tá convidado a gente fazer um outro episódio, quem sabe com o Amadeu da Zornimate, né? A gente tá falando dele, né? Quem sabe, né? Gente boa, amigão. Quem sabe, né? O fantástico Dijan também, né? Dijan Ricardo tá também, Ricardo, né? Então, são fantásticos. Ou o próprio Eduardo, né? Eduardo Ayub, né? Já pensou? Ou a Dulce, fantásticos também, né? Mas é isso, galera. Quero agradecer vocês dois, pela presença, né? Foi muito importante. E agora, esse momento, eu gostaria de deixar pra gente deixar alguns insights, né? Eu vou começar, depois o Miguel fala, Roberto fala, depois o Guilherme fala. Pode ser? Eu quero... o meu insight de hoje, né? Assim, meu comando, minha luz, né? Foi basicamente que você acabou de falar agora. Ficou muito marcante, porque a gente trata muito de inovação, né? E aí, só que a gente aprendeu a entender o contexto. E isso virou a nossa chave. E uma das nossas palavras de poder é a adaptabilidade. Se adaptar. E esse tem sido o momento que a gente tem... essa foi a virada que está fazendo a empresa crescer. Max, se adaptar. Porque a galera chega com um novo sistema e tal, Roberto, você não é mais o CEO, Guilherme, você não sei lá, né? Entendeu? Não, a gente não faz mais isso. Tanto que teve até uma empresa que até o Miguel falou, que ele falou, não, vocês vão tirar nosso sistema? Não, a gente vai se adaptar a vocês para vocês poderem executar. Caraca, sério? Isso é possível? Entendeu? Foi muito bacana ter isso. Então, contexto e adaptação. Maravilha. Antes de falar o insight, sabe, a Ritemax, ela nos expôs, muita gente, os jovens principalmente, quando eles querem empreender, eles olham pra gente, eles olham o crescimento da Ritemax, em questão de o que aconteceu nas nossas vidas, questão de clientes, essas coisas. Mas a Ritemax, pelo menos o que eu penso, assim, sabe, me favoreceu. A gente foi exposto a muita gente incrível, né, poder ter essas conversas e tudo mais. E quanto mais a gente caminha, quanto mais a gente amadurece, a gente entende que no final é sobre pessoas. No final é sobre pessoas. Hoje a gente falou muito sobre o cliente, sobre o colaborador interno. Isso não muda, né? Mas em termos de insight, o tempo passa, né? As estruturas mudam, mas a essência não. A essência de fazer negócios, de se adaptar, né? De trazer inovação, mas de um jeito muito real, sabe? Você deu esse exemplo sobre... A gente entrou numa empresa, ela é lucro real, ela faz 2,5 milhões por mês, e aí entra nós, né, novos, né, etc. E eles, cara, então a gente tem esse problema, esse sistema e tal, o que vocês vão fazer? A gente vai adaptar tudo. Não, mas aí vocês querem que a gente troque, a gente vai se adaptar. Então isso é para mexer com a cabeça. E adaptação, aqui com certeza foi a grande palavra. Não são 40 anos do ponto 1 ao ponto 40, ao mais de 40, né? Mas é a adaptação que aconteceu nesse tempo. Então, né, fica esse insight, né? Guilherme? Não, vamos falar do seu Roberto depois. Boa. Eu estava pensando aqui e lembrando algumas coisas da feira lá, a maior feira de varejo do mundo, lá em NRF. Aí uma das frases que a gente ouviu é o seguinte, cara, a loja tem que estar bonita, loja bonita é a que vende, sabe? Tem a essência da coisa do motorhome, loja bonita é a que vende. Mas duas coisas que chamaram a atenção bastante lá, um é comunidade. Lá nos Estados Unidos está muito forte isso, as lojas estão se adaptando aonde eles vivem ali, criando, e principalmente a experiência, criar a experiência para o cliente. Porque qual a diferença de uma loja online e uma loja física? Se na loja física você só tiver o atendimento, a prateleira com o produto, é o que tem onde? Na loja online, no e-commerce. Então, a performance, a luta para manter aquela história, a loja física vai acabar, tá? Não acaba não. Mas você tem que criar a experiência. É o café, é a água, é o suco, experimentar o produto, é o atendimento, uma série de coisas que você pode fazer com o cliente na sua loja que ele, vou comprar não, vou lá na Panam. Por quê? Porque ele tem boas lembranças, boas experiências, o pessoal está preocupado. Não é só encantar de sorrir, não. Até um não
você pode dar para o cliente, desde que tenha uma explicação lógica. O cliente aceita ou não, mas o porquê do não, sabe? Muitas vezes o cliente quer, ele quer tudo. Mas se você tiver falar uma coisa lógica, ele vai aceitar isso. Então, essa coisa de promover a experiência mexeu muito, assim, sabe? E é isso. A gente está procurando a loja ficar bonita. Nossa, a loja está bonita e tal. Eu quero saber o seguinte, se ela está vendendo, sabe? Então fica esse insight aí de a gente buscar no nosso comércio, a gente sofre bombardeio de todo lado. Concorrência, preço, tal. É ter valor. É valorizar quando o cliente entra na sua loja, que ele se sinta único, que ele se sinta importante, que ele vá lá, não é comprar um balcão, uma coisa da Panam, ele vai lá porque ele tem um problema e a Panam seja a solução para a vida dele. Bom, acho que não tem muito como fugir da palavra que vocês dois falaram aí, adaptabilidade, porque hoje eu vejo que a Panam tem cada vez mais se tornado uma espécie de referência nesse termo, com o trabalho que a gente vem executando lá. E uma das lições, se não a mais valiosa que eu aprendi com esse cara aqui, foi logo quando estava no final do estágio, ali no meio final do estágio, porque ele me falou mais ou menos assim: não é porque está no livro que você estudou lá na faculdade que vai funcionar aqui dentro. Isso é uma coisa, cara, que é o cerne do que eu tento passar para as pessoas que estão ali trabalhando comigo, que vêm com essa cabeça de faculdade. Não, vamos ali na teoria, isso aí é aplicável, já foi feito, pode ser que dê certo, mas não daquela forma, pode ser que a gente tenha que adaptar. Maravilha! Mais uma vez, muito obrigado mesmo. Sempre encontrar o Roberto, o pessoal fala assim, Roberto, que essa gurizada nova tá cheia de coisa e é um aprendizado, mas toda vez que a gente encontra, a gente sai com uma coisa nova, né? Cara, ele leu um livro, agora o Roberto estava ensinando ali pra gente uma tecnologia sobre dormir, né? Essa tecnologia detecta o ronco, detecta o espirro, e reuniu todos os caras da inovação que tá aqui embaixo, lá na cozinha, e falou, deixa eu ver qual que é essa experiência aí. Mas eu acredito que é um pouco do inconformismo, né, Roberto? Eu te vejo muito assim, sabia? De inconformado com o que já existe e vai buscar um pouco mais. Então, meu muito obrigado. Você, com certeza, tudo que tá nos livros não serve na realidade, mas tudo que tá na realidade fazendo certo, provavelmente tá num livro. Então, eu vejo isso muito, muito contigo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a você que tá aí. O nosso episódio, a gente nunca puxa muito pro lado técnico, né? A gente quer levar muito realidade para vocês. Como é que faz, quem fez, como que deu certo. Isso, com certeza, é o que dá sentido aos negócios. E a gente tá contigo, a RTMax tá contigo. Nosso muito obrigado. Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever. Tamo junto. Valeu!